Bom, estamos em mais um bate-papo hoje com o nosso querido Léo Dias, que vai falar sobre construção de biblioteca visual, né? E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores. A gente tem aqui como apoio a Banlec, a Epix, a Cena Digital, a Mecan Foto, a Via Color e a Evoto. Ontem, na nosso Esquenta Foto Full, a Cíntia da Evoto, lá diretamente da China, estava com a gente ontem, no finalzinho ontem da aula do Mangrish. Foi muito legal também. O pessoal da Via Color também vai disponibilizar algumas coisas interessantes. O Ali tá chegando aí também, ó. Vai disponibilizar. Bom, ô, Léo, todo seu, meu irmão. Só diz pra gente um pouquinho, fala pra gente um pouquinho do que é que você vai falar hoje, que a gente vai conversar hoje. Então, boa tarde, boa noite, né? Eu estou naquela, ainda não sei o que que é hoje. Esse horário é o horário difuso. Ale, e aí, brother? Ale, irmãozão, irmão que a fotografia me deu, que eu amo muito aí. Então, Ô, cara, eu tava numa onda como eu falo para todo mundo, né? E todo mundo me conhece, pô, é o cara da iluminação e tal, e tal. E eu busco muito do workshop de técnica e tal. Mas eu tenho visto, e aqui tem vários que vão concordar comigo, acho que principalmente aí o Ale, bebe das mesmas fontes que eu aí, que eu acho que o que está faltando para a galera hoje é um pouco mais de referência, e referência, quando a gente fala em referência, a gente fala em referência de grandes personagens da arte e da fotografia, para realmente fazer com que as pessoas guardem, gravem no seu consciente e inconsciente, construam uma biblioteca visual com imagens poderosas e assim elas possam beber dessas fontes e construir novas imagens poderosas. E aí eu resolvi falar sobre isso porque eu acho que e tem tudo a ver, assim, é uma necessidade. Eu acho que o mundo da fotografia está indo muito forte para o empreendedorismo. Não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, mas a gente não pode esquecer que a gente lida com um processo totalmente artístico, né? Técnico-artístico, e que isso demanda para que o nosso produto final lá, falando em empreendedores, né? Para o nosso produto, o nosso serviço seja muito bom, demanda ter uma constituição de imagem, né? E aí eu chamo de biblioteca visual e tal, para a gente poder construir o nosso capital simbólico, que a gente pode conversar sobre isso também, para daí ter reconhecimento e realmente poder fazer o nosso negócio de arte, de fotografia, é, alavancar, assim, a gente poder crescer. É uma busca muito grande, né, por ganhar mais e poder sobreviver da fotografia, mas eu vejo que está faltando um pouquinho, de repente, desse conhecimento mais forte dentro das referências artísticas para realmente ter uma construção de imagens que faça diferença e que cause mais interesse, mais desejo. E com a IA aí, né, a gente ganhou um novo concorrente, um concorrente que pode ser usado por qualquer pessoa e que constrói imagens incríveis. Então, se a gente não partir do princípio que a gente também precisa construir imagens incríveis, vai ficar muito difícil a gente sobreviver no mercado de fotografia. e quando você percebeu assim que tinha essa importância da biblioteca visual? Eu acho que eu percebi sempre, né? Assim como meu amigo Ale aqui, a gente veio do design. O Ale, se eu não me engano, foi design gráfico, né? E eu fiz design de produto. Então, quando a gente entra numa faculdade de design, a gente estuda a história da arte, estuda um monte de coisa voltado para a arte, e dentro da arte isso já é uma coisa muito real, ou seja, você já aprende que você precisa entender como é que funcionam os movimentos artísticos, como funcionam os grandes artistas, estudar as grandes obras. Eu estou falando aqui no geral, estou falando em fotografia também, porque existem muitos grandes artistas dentro da fotografia, o Ale é um, e, e também porque eu vim do mundo da música, né?
Eu desenho desde. Eu comecei a desenhar com 4 para 5 anos e comecei a tocar um instrumento com 9 anos. Com 16 anos eu Everson, comecei o cara é a ir cantor, para a tá? noite. O cara é cantor. Você não tá ligado, tá? O Ale me ajudou aí na construção de umas músicas também. Ajudei porra nenhuma. O cara é cantor brabo mesmo. O cara é cantor. Não tô zoando, não, Não é tá? qualquer cantorzinho, não. O cara é. Aí eu acho que eu fui. Agora, o instrumento da voz é um exercício, né? Você precisa exercitar por causa da musculatura. Eu estou muito tempo parado. Pessoas pedem para cantar e acham que eu vou cantar no mesmo nível que eu já cantei, assim, totalmente dedicado, não dá mais. Mas a gente brinca ainda, dá uma brincadinha com os colegas, com os amigos e tal, quando se encontra. Eu tô com uma saudade desse cara aí, cara, gigante, porque o cara resolveu que ia morar lá do outro lado do planeta, lá do outro lado não, mais acima, Mas a e gente vem de se vez em conheceu, eu quando. já tava morando aqui, cara. Eu sei, pô, mas aí é aquela história, tu podia ter voltado, né, cara? Ô, Léo, cara, você falou uma referência à sua música aí, mas fala mais algumas outras referências que você consome hoje. Cara, eu consumo hoje e sempre referência de arte, principalmente nos movimentos artísticos, na pintura, né? E também dos fotógrafos que fizeram a história da fotografia, falando em imagem, né? Eu tenho até umas imagens aqui, se tu quiser mostrar para fazer, para te dar exemplos, Pode, fica se à tu quiser que eu vontade. compartilhe aí. Pode, fica à vontade. Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui. Tá desativado aí. Vai lá, vai lá. Acho que compartilhei errado aqui. A, compartilhei a tela errada aqui, bicho. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso. Desconecta aí pra mim de novo, cara. Não tô enxergando vocês aqui agora. Na verdade, você tem que voltar lá no Zoom. Volta lá no Zoom lá embaixo. Então, aí que tá, não tá abrindo aqui. Aperta um Aí, ESC aí. Oi? deixa pra mim. Eu já vi uma foto de Aí. Jim Carrey aí feita pelo Platão aí, que eu já. Essa foto pra mim é referência pra caramba. Então, eu vou falar sobre isso. Estão enxergando aí o monitor ou não? Sim. Tá. Referência em biblioteca visual, né? Aqui já tem na capa eu já coloquei um exemplo de muita coisa que eu faço com os meus alunos, que é o exercício de você repensar grandes obras de arte, né? Aqui a gente tem Moça com Brinco de Pérola, do Vermeer, e eu fiz uma outra foto, que inclusive foi premiada, que é uma foto com uma releitura dessa obra. E eu sempre trabalho com alguns profissionais a mais, eu acho que trabalhar sozinho acho chato, e a gente sempre pode agregar alguma coisa, né? Então, tem uma maquiadora artística que trabalha comigo, e eu chamo essa minha outra foto aí de A Alma da Moça. E aqui tem muita técnica envolvida também, porque ao contrário do que as pessoas acham, acho que os grandes artistas da história foram os grandes artistas, mas foram grandes técnicos, né? Muito técnicos no criar suas artes e tal. E eu sempre digo o seguinte, cara, que em fotografia, referências visuais são imagens que servem como inspiração ou guia para a criação de novas fotos. Elas ajudam a definir o estilo, a composição, a iluminação e outros elementos visuais em um projeto fotográfico. Se você, por exemplo, pegar qualquer obra do Barroco, né, e principalmente ali para a galera que conhece o Caravaggio, os caravagistas, você vai ver grandes trabalhos de luz e sombra que a gente pode replicar dentro da fotografia, fazendo a obra que a gente quiser, um estudo aí de iluminação desses grandes pintores que trabalhavam e tinham trabalhos muito dedicados à técnica de luz e sombra, desde a Renascença, Barroco e assim por diante, mas a gente pode entender esse processo dentro do Barroco, por exemplo, dando exemplo que alguns desses artistas, quando compravam ou alugavam suas propriedades, eles alugavam com as janelas dos seus ateliês viradas para algum
para sul ou para norte, justamente para ter uma iluminação muito mais abrangente, difusa, durante mais tempo do dia, porque se tivesse para o leste ou para o oeste, por exemplo, ia chegar em algum momento que essa variação luminosa do sol entrando pela janela ia atrapalhar eles, ou teriam menos tempo para pintar. Então, a gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito mais prático e fácil você fazer esse trabalho. Então, eu não vejo por que a gente não estudar esse tipo de técnica e aplicar dentro das suas fotografias. Mas também o que está acontecendo é que o colega, o fotógrafo, está vendo o colega do lado, está vendo uma enxurrada de imagens, né? Porque a gente tem essa sobrecarga de imagens nos dias de hoje, e essas imagens estão se replicando. Você vê, por exemplo, quando a gente fala em estudar técnica, fotógrafos que estudam, por exemplo, sei lá, regra dos terços, uma das regras mais normais de composição, né? E vamos colocar na regra do terço ali no cantinho e tal, o principal da nossa imagem. E você vê uma replicação de imagens, todas elas usando a mesma regra e ficam todas muito parecidas. E a gente acaba que não está vendo coisas novas, não está vendo novidade, né? E aí você ter Pode diferencial perguntar, fica mais Cleber? difícil. Deve, por favor. Claro, irmão, isso é um bate-papo, igual foi com você. Não quero atrapalhar o meu Eu tô brother. doentaço, tá, cara? Por isso que eu não tava aí ontem. Hoje eu Tranquilo? tô médio. Ô, Leozinho, mas você não acha Ah, que, ao invés de eu usar a palavra que você usou, de replicar, as pessoas acabam copiando sem nem saber o que estão fazendo? Porque eu acho que, o primeiro que fez com a regra dos terços, vai, nesse exemplo que você deu, fez consciente do que estava fazendo. E aí veio total. uma galera. Aí ele botou ali, o nego sai colocando também, mas não sabe por que que tá colocando. Você não acha também que tem isso? Então, só para completar, Acho até que tem mais. Ô, Léo, só para completar o que Pode o Ale falar. falou, como que você sabe diferenciar o que é influência e o que é cópia? Eu acho que cópia é muito claro, né? Cópia é muito claro. Você faz sem nenhum conteúdo, sem nenhum conhecimento prévio do que está fazendo. Acho que é isso que o Ale está querendo dizer. Pô, Você está essa, pegando uma essa imagem, pergunta do Cleverson, a primeira foto que você mostrou lá na capa desse slide aí essa aqui. que você tá colocando, é uma bela resposta para a pergunta dele. Porque, É, aí, entendeu? Pô, isso aí é é nítido que é uma inspiração, mas não é uma cópia. E, bom, exato. não vou Não, pode falar, me mano. estender, não. Não, eu ia dizer o Mas seguinte, eu acho que é eu isso. acho também que quando você vê um negócio desse, você não vê essa foto isolada, entendeu? Eu já acompanho o trabalho do Léo. Então, quando eu vejo, eu já sei que é o Léo. E não é uma cópia, entendeu? Assim como eu vi tuas fotos que você me mandou, Cleverson, aquelas fotos do feminino, pô, tem uma identidade muito legal ali, entendeu? Ali tem uma pegada muito daquele fotógrafo, sacou? E eu acho que quando é uma cópia, você fala assim, pô, deixa eu olhar uma segunda foto. Cara, provavelmente é um desastre, porque o cara É, copiou aquilo ali, entendeu? Ele não consegue se sustentar, entendeu? E eu acho que essa sustentação é que dá força pro cara virar e falar assim, pô, aqui eu me inspirei nisso aqui, entendeu? Porque quem não é, conhece a obra de Vermeer vai olhar a foto do Léo e vai achar incrível, que é incrível, entendeu? Mas não vai, Adeu. não tem um demérito aí, entendeu? Eu acho que só tem mérito. Então, eu até tenho outro exemplo para mostrar aqui, e eu acho que o Ale está falando uma coisa muito, muito importante. Quando você constrói inovação com inspiração, você produz novas coisas o tempo todo e acaba criando uma identidade. E aí, né, essa questão de ter uma identidade que as pessoas vão notar o que você está fazendo e justamente, ó, essa foto é desse cara.
O Ale mesmo, uma vez me mostrou uma foto, eu falei, cara, isso é um monezão. Lembra, Ale? E o Ale, cara, é muito moné. Então a gente entende da onde vêm as inspirações, né? A inspiração pode ser na obra do artista, pode ser na simbologia, né? A Anne Leibovitz, por exemplo, se você vê o trabalho dela, tem várias fotografias de capa de revista, de editoriais, que são baseadas em obra de arte, mas é simbólico, né? A gente, lembrando de cabeça aqui, tem uma foto dela muito famosa do Leonardo DiCaprio com um cisne, né? Ele tá em um cisne. Cara, simbologia total. Na arte antiga, o cisne era o símbolo do deus da arte, né? Do deus da beleza, do deus do desejo. Então, o que que é Leonardo da Vinci no cinema, se não é isso? Tá entendendo o que eu quero dizer? E baseado em obras de arte, ou seja, a técnica aqui já é diferente. Você está usando uma outra técnica artística para fazer uma obra inspirada em outra obra. E também tem um lance que eu estava falando, que eu acho que a cópia ela é muito visível, ela é sem técnica. O que que eu quero dizer? Quando você copia alguma coisa, você copia justamente porque você está construindo na sua cabeça imagens muito próximas da sua e você não tem técnica para entender aquilo e mudar aquilo, tentar inovar a partir daquilo. Quando eu digo que a galera olha muito o colega do lado, e o colega do lado olha o colega do lado, que olha o colega do lado, que olha o colega do lado, não necessariamente viram cópias, mas viram referências tão próximas que as pessoas não conseguem construir uma identidade. E aí vem a importância de ter referência e essa construção da biblioteca visual ser a partir de referências que são de imagens que realmente vão fazer alguma diferença na construção das suas imagens, né? E aqui, ó, onde buscar referências, né? Eu falo na arte, né? Nos movimentos e obras artísticas de grandes pintores e fotógrafos, né? Então, se você for ver, estudar os movimentos artísticos na história da arte e seus grandes expoentes é fundamental para que possamos ter referências visuais, simbólicas e técnicas. É o que eu estava dizendo aqui. Se você, por exemplo, trabalha com um processo totalmente artístico, e aí, o Ale vai lembrar que a gente tem um amigo em comum, que é o Júnior Barreto. E o Júnior Barreto gosta muito de dizer assim: eu não sou artista. Não, não é, Ale? Ele não fala isso, eu não sou artista, não sou artista. O cara é um puta artista. É que ele não entendeu, e acho que ele entendeu, sim, mas ele brinca com isso. Mas as pessoas não entenderam que acho que o que nos diferencia, o que diferencia o humano de qualquer outra espécie, uma das coisas, é a arte, é o nosso processo de criação que vem com a gente. Uma criança nasce e logo em seguida ela já tem a capacidade de cantarolar ou mesmo dançar, sem ninguém ter ensinado isso. Vocês já viram vários bebês, eu vou ser pai agora, tô vendo muito, inclusive, isso, bebês que colocaram uma música e do nada ele começou a dançar. Ou seja, é inato ao ser humano a arte. Então você nasce com o poder da criação. Claro que grandes artistas estudam para virar grandes artistas. E eu acho que essa é a grande diferença. Você beber da arte, beber das referências da arte, vai te tornar um artista melhor, vai te conduzir a ter diferencial no teu processo criativo, né? Reconhecer os É grandes igual fotógrafos. musculação, né, Léo? Se você não treinar, Pô, se você não praticar, não vai brotar do nada, né? exatamente. E eu tenho tem alunas minhas aqui, eu acho, tô vendo a Fê também, que também foi tua aluna, né, Lê? Aí, Fê Mota, tem a Nil que está por aí também. Eu faço muito esse exercício com elas. Ó, dou uma referência da arte, lá, dos artistas da pintura, e dou uma referência de um fotógrafo, e digo: ó, vai lá e tenta fazer uma imagem entendendo o processo desses artistas, né? E aí a gente conversa sobre o processo desses artistas. Então, a partir do momento que você faz isso, você acaba vendo muito,
muitas fotos, muitas imagens de grandes fotógrafos, muitas fotos e imagens de grandes artistas de vários movimentos artísticos, e isso vai ficando no inconsciente, vai construindo a sua biblioteca visual. Eu ativei muito isso na moda, na fotografia de moda, porque na fotografia de moda existem uma das coisas que se faz muito é você receber um briefing, né? Que é aquela dissertação do que você vai ter que fazer dentro do ensaio fotográfico. E logo em seguida vem as referências de mood board, que é a construção de várias imagens que te dão um ponto de partida para você criar a sua própria imagem. Você não está copiando, muito pelo contrário. Você está entendendo o processo da referência de outra pessoa ou de outra marca, que não é a sua referência. Então, eu acho muito importante isso. E, obviamente, você vai usar as suas para criá-lo, porque se você tem a identidade, o seu cliente te procura justamente porque você tem uma identidade, que pode combinar ou não com a marca dele, mas que ele busca essa identidade que você tem. Né? E aí, quando você vai fazer um trabalho artístico voltado para moda, por exemplo, estou citando moda, mas poderia ser outro tipo de publicidade. É muito importante o seu cliente de passar as referências que ele tem para você entender o que ele quer e, através da sua visão, você traduzir isso para ele. Tá? Então, referência para mim é uma coisa assim que é importantíssima. Eu não vivo sem referência. Eu vou fazer um ensaio e eu peço assim para cliente: você poderia me mandar? Eu mando uma fichinha, faço umas perguntas, faço uma leitura de temperamentos. A galera que me conhece sabe como é que eu faço. E até esses dias eu estava vendo uma menina falando aqui, Cleverson, sobre. Ela deu outro nome, mas é muito parecido com a técnica que eu uso, sobre esse lado de leitura das pessoas e do cliente. Eu acho que ela vai palestrar também, né? A E Gesiane. aí, isso mesmo, Viviane. E aí, a partir disso, eu peço referência. Por que que eu peço referência? Porque, às vezes, a pessoa que vem fazer o ensaio, ela é uma pessoa tímida, por exemplo, introspectiva, mas no ensaio ela quer justamente se permitir não ser tímida. O Alê trabalha muito com isso, porque o Alê faz muito sensual, né? Então, tu sabe, né, Alê? É que eu Chega sou uma cliente... tímido sensual. tem um tímido sensual. Porque às vezes chega uma cliente tímida que quer fazer um sensual, buscando a identidade do fotógrafo, e você tem que, através das referências, você enxerga o que ela quer, como ela quer e o limite que ela quer também, né? Para você explorar isso. E aí você usa suas referências artísticas e culturais para poder fazer o trabalho que ela quer. Então, acho fundamental essas referências estarem dentro da cabeça da gente. Durante muito tempo, eu ainda faço isso, não faço tão loucamente como fiz. Como quem vem da música, ou ali até toca guitarra também, ele vai saber. Os guitarristas fanáticos aí são caras que estudam 7, 8 horas por dia, quando estão começando a aprender. Tu deve saber também, Cleves, que tu curte música, a gente estava batendo esse papo. Cara, eu fiz esse exercício de estudar todo dia, referência visual. Eu levantava de manhã cedo e a primeira coisa que eu fazia era abrir o celular com o Instagram de um grande fotógrafo e ficava olhando 2 minutos ali. E eu fiz isso durante muito tempo. Por que que eu fiz isso? Porque eu estava me desafiando. Isso foi lá quando eu comecei a estudar fotografia, depois que eu saí da faculdade, foi bem quando eu comecei, mas quando eu assumi a fotografia como profissão, porque eu tive uns professores muito legais que me trouxeram essa ideia, né? Já que você vem da arte, vamos estudar os fotógrafos que vieram daí também, como Ivan Penn, como Richard Avedon, todos os grandes fotógrafos, inclusive, estudaram em escola de arte, né? Em Leibovitz, todos eles. Então, a referência deles, tanto simbólica quanto visual, quanto de técnica de iluminação, sempre vinha desses grandes artistas. Então, eu abria lá e ficava fazendo esse exercício. Isso me deu muita. Depois eu volto aqui, me deu muita
muita percepção, né, para fazer coisas que realmente enriquecessem e construíssem a minha identidade dali para frente, né? Aqui tem uns exemplos, ó, por exemplo, do que a gente pode falar que não é cópia, mas é inspiração pura, né? Cabeça de Léo, Mulher, posso falar um negócio? pode. O que eu acho legal demais que você está mostrando aí é que é exatamente a diferença entre cópia e inspiração. Porque, por exemplo, a sua foto com o guarda-chuva amarelo, ela praticamente não tem nada a ver a não ser o guarda-chuva com a foto do Monet. Com a do Monet. Mas, cara, você se inspirou ali e acabou. É igual você falou, pô, vou fazer um bolo de cenoura. A receita tá aqui. Eu odeio receita. Minha mulher adora receita. Ela pergunta: você seguiu a receita? Eu falei, cara, eu vi que era um bolo de cenoura, mas esse aqui é o meu bolo de cenoura. Tu Entendeu? Eu usa a não tua de técnica, né? receita, mas eu gosto de beber na fonte. E eu acho É que, isso aí. cara, você faz isso genialmente, entendeu? Olha que linda essa Obrigado, foto. irmão. É, Ô, Léo, avermelhada, né? É, dá para ver porque você está colocando a foto que te inspirou, né? Porque se você não Uhum. coloca, a gente não vai saber aonde você bebeu a fonte, entendeu? E não tem, e dane-se, entendeu? Porque o grande barato é o que a gente está vendo e curtindo, né? Exatamente, exatamente. E eu concordo, eu sou da teoria de que quando você está aprendendo, você pode ver essas imagens. Pô, eu quero fazer uma imagem que faça uma releitura disso. Não necessariamente precisa buscar. Eu vou citar exemplos aqui que eu fiz a imagem. Essa aqui, ali, é muito bem observado por você aqui do guarda-chuva amarelo. Eu coloquei um guarda-chuva diferente no começo. E aí eu falei, cara, mas e se eu linkar isso com Van Gogh? Como é que eu posso linkar? E aí o amarelo veio. E aí eu lembrei, aqui tem inclusive uma construtora muito famosa aqui na minha cidade, que ela dá esses guarda-chuvas amarelo para a galera. E eu falei, cara, tem um guarda-chuva amarelo aqui, porque a minha mulher tem um guarda-chuva amarelo e brinca que esse guarda-chuva amarelo seria dessa construtora, mas nem é. E, pô, vou botar o guarda-chuva amarelo, pô. E aí eu fiz uma construção também referente ao corpo da mulher ser arte. E aí, meu amigo, eu posso dizer que você me inspira muito com isso, porque você lida com isso o tempo todo. Você trabalha a arte, o corpo feminino, ou o corpo masculino, o corpo humano como arte, e eu achei fundamental nessa foto. Aquele desenho, A Cabeça de Mulher, por exemplo, é um desenho que tem muita controvérsia. Tem gente que acha que é do Da Vinci, tem gente que acha que não é do Da Vinci, que seria de alguém que seguia o Da Vinci e tal. Mas são desenhos incríveis, e aquilo ali vive dentro da minha cabeça o tempo todo. Então, quando eu fui fazer ensaios relativos, essa foto aqui faz parte do mesmo ensaio, aquele ali da moça com brinco de pérola. Vinham obras na minha cabeça e eu queria fazer uma releitura, queria dar alma para essas obras. Então, eu usei essa técnica, por exemplo, de lighting painting para parecer que tem uma aura e tal. E aí vem essa coisa de você, obviamente, ter técnica para fazê-lo, mas precisa ter essa cultura e esse hábito também, porque eu acho que não, às vezes parece chato estudar história, por exemplo, né, história da arte e tal. Às vezes parece chato ver referência de grandes fotógrafos, mas eu acho que nunca é chato quando a gente está vendo coisas que vão nos enriquecer. Fica prazeroso se você consegue fazer uma imagem que lembra alguém que você cultua, que você idolatra, que você segue, que você gosta do trabalho, né? ô, Aqui, por Léo, exemplo, pode desculpa te falar, mano. interromper. Você acha que essas referências É um são. bate-papo, né? Se não me Não, interromper, eu fico relaxa. falando, cara. Essas referências são um ponto de partida ou um ponto de chegada na criação do trabalho fotográfico? Eu acho que elas são ponto de partida e são meio e fim também. Eu acho que você ter referência na arte certamente vai fazer você depois
poder fazer trabalhos muito legais que às vezes não tem uma referência direta com aquela imagem, mas justamente por você ter construído essa biblioteca visual vendo a arte o tempo todo, você em algum momento vai colocar elementos, como é o caso da Anne Leibovitz que eu falei ali. Ela não fez uma foto igual a uma obra greco-romana lá, antiga, com um cisne. Ela fez uma foto do Leonardo DiCaprio, ela colocou um símbolo ali que as pessoas nem entendem se não estudarem aquilo. Mas ficou lindo e tem uma coisa a mais ali, além do Leonardo DiCaprio, para mostrar que a beleza dele, o deus grego do cinema, compete com a beleza de um cisne ao mesmo tempo. Então, para mim é começo, meio e fim, cara. Começo, meio e fim sempre, né? Sabe uma coisa legal na pergunta do Cleverson? Eu não sei se vocês lembram de um cara, o Léo vai lembrar, Jorge Versilo. Claro. Claro, óbvio. Porra, Claro, fazaço. beleza. Uma vez perguntaram para ele assim, pô, mas lembra muito de Djavan, né? Seu som, né? Aí ele virou e falou assim, claro, eu ouço desde sempre. É uma referência muito forte para mim. Então isso sai naturalmente na minha música. Pois é. Então, por exemplo, eu tô vendo aqui o que o Léo botou agora aí na tela, um Magritte, né? Uhum. Eu não sabia que você tinha feito essa foto do chapéu aqui com a flor com essa referência. Eu não sabia, tá? Você tá falando Na aí hora eu nem agora. lembrei da referência. Eu lembrei, Ok, mas quer dizer, assim, eu quando vejo essa foto, e eu já tinha visto essa foto, eu já sei que essa foto é sua. Olha que legal. que Porque eu massa, já te obrigado. conheço, entendeu? E eu já sei Uhum. que é seu. Então, assim, começa que é o que você estava falando, quando a gente começa, é muito natural a gente querer copiar, copiar mesmo, copiar ao pé da letra. Aula de desenho na faculdade, você está Uhum. copiando alguma coisa, né? Fotografia é a mesma coisa. Você, pô, gosto daquilo ali, vou fazer igual aquele cara fez. Em algum momento você está se descolando da cópia. Você está Exato. aplicando a sua própria identidade. Quer dizer, aplicando se você está no caminho de que é o que você que é o título do bate-papo hoje, né? Por você. Se Sim. você tem uma bagagem visual, se você tem cultura visual, se você tem cultura artística, aí você vai ter o que colocar. Senão você literalmente vai estar só copiando, não tem o que fazer, né? Cara, perfeito, perfeito, é exatamente isso. Eu acho que aqui, Ale, é totalmente isso. Quando você vai construir no princípio, Cleberson, você pode tentar copiar para entender o que você está fazendo. Mas se você tem em mente que aquilo é somente para você entender e para te aguçar, construir uma imagem a partir daquilo que seja diferente daquilo, que tem uma coisa nova acontecendo, uma novidade, aquela cópia não é mais cópia. Ela pode ser até igual, mas a intenção dela é você fazer um estudo sobre o trabalho. Então, muitas vezes, quando eu comecei a fazer isso, eu fiz exatamente isso. Eu fui lá como eu bebia muito da fonte, eu queria ver tecnicamente como fazia aquilo. Até porque obra de arte era feita com pintura, né? Como um desenho. E eu não estava trabalhando com luz natural na maioria das vezes, eu estava trabalhando com luz de iluminação artificial, flash. Então tem muita técnica envolvida aí, e eu queria entender como é que eu poderia fazer aquilo. E a partir disso eu fiz. Esse caso, por exemplo, é um caso total de biblioteca visual. Eu estou fazendo um ensaio, e aí estou fazendo um ensaio, e aí a menina estava com uma gola rolê preta pra caramba, e eu estava com essa iluminação mais de topo, assim, zenital e tal. E tô fazendo uma foto, e aí eu pedi para ela baixar a cabeça, tal, ficou aquilo ali. Cara, que elemento colorido a gente pode botar aqui? E veio na minha cabeça na hora o magrinho. Falei, cara, não precisa do rosto dela. E aí veio as cores, né? Veio que o magrinho tem essa cor, essa maçã verde com a gravata vermelho. E aí eu tinha aquela rosa artificial que era tulipa, né? Que era vermelha com o caule verde. Eu falei, cara.
Tá aí, essa é uma construção. Mas vocês imaginam quantas vezes eu já vi essa imagem, né? Mas Quantas então, vezes eu estudei? o grande barato é que isso já faz parte do seu HD. É igual o trabalho Exatamente, do Jorge Versilo. Isso já é. Você não precisa ir lá olhar o cara. Isso já está no teu exatamente. sangue. Aí você vai, vou aqui, ó. Entendeu? O que é belíssimo, é É, genial. é. E é isso mesmo, é isso que tu falou. O HD aí é a minha biblioteca visual. Eu sou mais antigo, eu chamo de biblioteca, tem que ir lá com a mão, sabe? E é isso que eu acho que as pessoas precisam entender. E eu coloco essa frase nesse slide, inclusive, que é uma frase do Salgado, que diz que a gente não fotografa com a nossa máquina, né? A gente fotografa com toda a nossa cultura. Tá tudo ali, o que a gente vive, as nossas experiências, elas vão transformar isso que você tem de referência em outra coisa, porque você tem outra vivência, tem outra experiência, né? Quando a gente busca, o Ale agora estava no México buscando outras culturas, vivendo outras coisas, me mostrando fotos inacreditáveis daquilo ali, com a vivência dele até ali. E muito provavelmente o que ele fizer dali para frente vai sair com a vivência que ele teve ali, como foi o caso de uma obra belíssima que ele não vai contar para ninguém, porque é uma obra que só eu vi, eu acho, mas que é inacreditável e que é exatamente isso que ele fez. Ele construiu essa fotografia através dessa referência, porque ele foi buscar isso, né? Eu acho isso sensacional. Eu até coloquei aqui também, ó, até escrevi errado, né, pessoal? Mas é de novo a Moça do Brinco de Pérola, porque eu amo essa obra, tá? Com outra leitura, com outra coisa totalmente diferente. Isso aqui é uma técnica de projeção, né? Com a imagem projetada na modelo, a modelo tem flash sendo usado nela, com outro tom de cor, da cor azul, para fazer a questão do lenço azul aparecer mais. Então, tem muita técnica aí, mas a fonte é a mesma. A fonte da onde eu bebo, a referência da onde eu bebo, continua sendo a mesma. E eu acho, uma vez um aluno perguntou, tá, mas e tu vende isso? Mas não é sobre vender isso. É sobre você fazer coisas tão diferentes que não importa se você vai vender isso. Importa o que a gente, na arte a gente chama de construção do capital simbólico, que é tudo que você já fez, já construiu, já criou, desde os prêmios que você ganhou, das escolas que você esteve, dos cursos que você fez. E esse tipo de coisa, esse tipo de arte, por exemplo, ele vai te dar esse capital simbólico para as pessoas entenderem que você realmente é uma pessoa que pode fazer algo diferente. E às vezes você vai lá, eu faço foto completamente normal também, normal que eu digo no sentido de não ser essa viagem artística. Mas o que está acontecendo comigo desde então é que alguns clientes me procuram para eu bolar uma ideia, para eles fazerem uma foto que seja diferente, para eles fazerem um quadro daquilo. E eu acho que o Ale tem essa propriedade que eu sempre digo assim, cara, quando você busca em cada foto que você faz uma obra, um quadro, enxerga um quadro na parede, você com certeza você tem um diferencial ali, você vai ter uma imagem melhor. Porque não tem como você pensar numa obra ou algo que você vai colocar na sua decoração, na sua casa, né? Que não seja belo, pelo menos para você. E aí isso já vai te enriquecer de uma maneira inacreditável, assim. Ô, Léo, quando você percebeu, cara, que você encontrou a sua assinatura digital, assim, sua assinatura digital não, desculpa, a sua assinatura fotográfica? Cara, eu acho que eu tô construindo ela todos os dias, cara. Sabe? Eu não acho que eu construí uma assinatura é, parada, sabe? Eu acho que ela é móvel. Como eu falei, essa construção cultural, as coisas que eu estou vivendo, por exemplo, eu estava agora num outro congresso e estava a Fernanda Toigo, que é sensacional ali, conhece ela, e é uma artista que trabalha com família. E realmente ela faz fotos incríveis. E eu vou ser pai agora. Provavelmente
ou com toda certeza, isso vai transformar a minha cultura e eu vou começar a acessar outras coisas que eu ainda não acessei. Mas eu não vou deixar de fazer com esse propósito de sempre pensar naquilo com uma mensagem, uma obra. Eu acho que a palavra que eu não tinha dito ainda, que eu acho que é muito necessária, é mensagem. Você tem que contar alguma coisa ali, sabe? Independente do que você está fazendo, pelo menos contar como você se sente sobre aquilo. Quando eu faço releituras assim, é como eu me sinto sobre aquilo, como o meu meio funciona sobre aquilo, né? E a experiência de ser pai que eu não tive ainda provavelmente vai mudar muito o meu olhar sobre algumas coisas, né? Dentro da fotografia, dentro de todas as artes, assim. Assim como provavelmente mudou a vida do Alê quando ele teve a Clarinha, mudou a vida do Alê quando ele foi para os Estados Unidos e viveu outra cultura, muda a vida quando a gente viaja para outros lugares. Então, acho muito importante isso também. E você ir construindo essa identidade, tá tudo bem se ela for mutável. E Ô, principalmente Léo, porque eu sou um pouco. Oi. pegando o gancho do que você está mostrando o tempo inteiro das artes, é, o próprio Picasso, né? Quantas fases o cara Nossa, teve, né? muitas. Ele continua sendo Inclusive Picasso, mas fotografando. com diferentes. Como é que chama? Fugiu a palavra, tá fugindo as palavras em português. Diferentes climas, né? É mood, né? Diferentes moods, diferentes moods. Acho que o mood todo mundo entende. E o Picasso, inclusive, fotografou, né? Usou a fotografia, usou light painting, sabe? Quantas fases, né? Não era só cubismo, né? O Monet, que pintava retratos, mas pintava flores. O Irving Penn, que fotografava moda e fotografava toco de cigarro, sabe? Eu acho que essa é sobre você. O Ale disse uma coisa aqui e eu vou dizer a mesma para ele. Eu sei quando é uma foto do Ale. Eu sei. Eu vejo, eu digo, cara, essa foto é do Ale. Primeiro porque a construção simbólica, o do capital simbólico do Ale é muito forte. Eu sei quem é o Ale. Eu conheço ele como meu amigo, como artista que ele é, mas também sei o que ele fez. Sei as coisas que influenciam a vida dele. Então, isso também faz reconhecer. Eu cito sempre aquele exemplo. Há um tempo atrás, teve um cara que vendeu uma banana com um crepes, crepada numa parede por 6 milhões de O silver dólares. tape na parede, né? O silver tape, isso. E aí o pessoal, pô, ok, isso nem é arte, o cara vendeu. Eu falei, cara, tem negócio aí e tem arte sim. Não que aquilo fosse algo lindo, não é essa a questão. A questão é quem fez aquilo. O artista que tinha feito aquilo era um cara que construiu um capital simbólico e qualquer coisa que ele fizesse ia gerar desejo nas pessoas. As pessoas queriam ter aquela banana, não porque ela era uma obra de arte, mas sim porque esse cara era tão famoso, tinha construído um capital simbólico tão grande, e quem a comprasse ia aparecer em todas as redes de televisão do mundo. Ia ser a propaganda mais barata que ele já pagou. Aquele cara, o empresário que comprou por 6 milhões de dólares, foi com certeza a propaganda mais barata que ele já fez do negócio dele, porque todo mundo foi saber quem era esse cara, todo mundo foi pesquisar o que ele tinha em todas as redes de emissoras de TV, de internet do mundo inteiro. Quanto custaria isso? E esse artista só fez isso porque ele pode fazer. Se fosse eu que fosse fazer aquilo, não ia ter o mesmo efeito. Mas ele construiu um capital simbólico naquilo ali. Aquilo lá não vale nada. O cara tirou a banana da parede e comeu. Sacou? Então, é arte é, como obra, não. Mas o artista era tão grande que valia pagar 6 milhões para tu ter o mesmo, se ligar a ele, ter essa ligação com ele, ligar a sua imagem a dele. E isso é negócio também, né? A gente está vendo um negócio aí. Por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz uma releitura de Adele Block, né, do Clint. Eu adoro o Clint também, né? A história do Clint, como ele fazia as obras de arte usando pó de ouro nas pinturas dele e tal, com projeção também. E aqui no Nascimento da Vênus, do Botticelli, eu também fiz uma projeção nas costas de uma modelo, né?
E aí eu usei essa coisa que a gente tem hoje, né? Olha a mensagem aí. Eu tenho muito essa característica de buscar confrontar os preconceitos. E a gente estava fazendo essa imagem, eu falei assim, cara, a Vênus de Botticelli, naquela época, era feita desnuda, tem um peito de fora. E hoje o moralismo está atingindo o mundo de uma forma que as pessoas estão achando errado uma mãe, por exemplo, amamentar um filho, botar o peito para fora. Isso é normal, é tão normal. E aí o meu protesto foi exatamente isso. Quando a modelo baixa a camisa dela, eu encaixei como se estivesse tapando o peito da Vênus, como se fosse proibido. Essa era a minha viagem. Como que eu fiz isso? A minha bagagem cultural, as coisas que eu acredito, as filosofias que eu acredito, as coisas que eu consumo, né? E aqui, que o Carlos falou, inclusive, da foto de Jim Carrey do Platão, olha a minha foto do lado ali, né? Essa tá ali o tempo todo. É um dos artistas que eu mais falo para os meus alunos tentarem estudar a obra deles e replicarem alguma coisa, e replicar aí, né, Ale, um estudo para poderem fazer depois e entender a linguagem, porque é um artista que 90% dos trabalhos dele de retrato ele usa uma única fonte de luz, do mesmo jeito, da mesma forma, usando essa distorção de lente. E como é que ele consegue tantas imagens impressionantes do mesmo jeito, da mesma forma? Por que que ele consegue? Quem foi Platão? Um fotógrafo britânico que cresceu na Grécia, no meio dos muros brancos, tudo era branco, né, na visão dele. Olha a cultura dele aí. Por que que ele usa tanto fundo branco e tanto retrato em preto e branco para ter esse contraste forte aí? O cara usa uma sombrinha uma médio formato Tem um, analógica com back digital. tem um documentário dele, né, na Netflix, do Abstract, né, que eu aconselho todo mundo Ah, o a assistir. Abstract, é. Tem Quem quiser vários ver, é muito lá. legal. É. Muito legal, Ele Ele é o fotografa cara, bem. eu acho que ele é o fotógrafo que mais tem fotos com presidentes do mundo inteiro, né? Ele tem foto com o Saddam, tem foto com Todos. Putin, com Obama, com Total. Lula, com todos eles, assim. Ele acreditou nisso e as pessoas foram buscando, porque é aquela coisa, né? Do status que eu digo que a gente precisa entender no mercado, nessa questão mercadológica, né? O teu cliente de alto padrão, às vezes, compra o teu trabalho, primeiro tem que ser bom o teu trabalho, mas ele também compra o teu trabalho porque alguém que tem a mesma, que compete com ele de alguma forma, e competição aqui eu estou falando de forma saudável às vezes também, né? Também quer se mostrar daquele jeito, né? Eu, por exemplo, que trabalho com corporativo, e eu acho essa palavra horrível, mas eu estou falando ela aqui para o pessoal entender. Eu gosto mais de perfil, né? E tal. Trabalho com muitas médicas, e às vezes até de áreas diferentes, mas elas me buscam justamente porque a colega, ou a conhecida dela, também tem aquela imagem e elas se viram daquele jeito e querem a minha visão daquela forma sobre elas, né? Então, para quem fotografa essa coisa do corporativo, né? E também é uma coisa que está sendo replicada, sendo feita quase que da mesma maneira por todo mundo. O que eu recomendo é tentar buscar essas referências, estudar essas referências, entender as referências do cliente para poder fazer algo que realmente se torne diferente do que está acontecendo. Porque o cliente de alto padrão, ele não quer o mesmo que está todo mundo fazendo. Ele quer aquele pouco que a colega do lado dele, que é o topo da pirâmide, quer algo, mas não quer igual, quer algo diferente. Então ele compra aí sim a tua assinatura, a tua identidade, o teu olhar, porque ele sabe que aquela colega que está no mesmo padrão, por exemplo,
conquistou aquilo ali. Então, eu sempre digo, eu tive conversando esses tempos com o Léo Saldanha, que é uma referência do Léo Saldanha, da Fox, né, para quem não conhece, antiga Fox e tal, uma referência em IA do Brasil, né, e ele falou uma coisa muito legal, a gente concordou, não sei se o Ale estava nesse papo com o Léo Saldanha, que ele falou assim, cara, a IA, ela veio para tirar o meio, né, existiam aqueles fotógrafos que estavam começando naquele padrão de fazer simples ou sempre da mesma forma. Existia aquele fotógrafo que estava no meio do negócio, estava fazendo algo um pouquinho mais interessante e tal. E existe aquele fotógrafo que é pode falar palavrão aqui, o pica das galáxias. Eu estou falando com carioca aqui, vai valer. Pode. E, e aí, cara, a IA chegou para nivelar isso para ou tu é pica ou tu é base. O meio não vai existir, porque ela vai comer esse meio, ela vai abraçar esse meio. E como você pode se tornar um pica, então? Fazendo o que ela não faz. E arte, ela não faz. A IA não faz arte, ela replica, ela faz, ela constrói imagens a partir de tudo que já foi feito. Então você tem que fazer alguma coisa que não foi feita, que não é igual. Mas isso não quer dizer que você não possa ter referência no que já foi feito. Muito pelo contrário. Para você poder entender, eu não sou daqueles que acham que a IA vai acabar com tudo. Eu acho que ela vai nivelar, como o Léo falou, sabe? Ela vai, ó, se você está fazendo uma foto comum, a IA faz. E aí você, quem faz uma foto comum, vai ser buscado para fazer uma foto comum com a IA provavelmente mais barata do que tu e mais rápido do que tu contratar um fotógrafo para fazer aquilo ali. Agora, se você faz algo único que tem o seu olhar, a sua identidade, a sua direção, a sua experiência, isso a IA não vai fazer. E aí, aquele cliente que pode pagar por isso, que quer pagar por isso, vai buscar esse fotógrafo. Então, é uma mensagem que pode parecer, às vezes, aterrorizante, mas eu acho que ela é estimulante, ela é desafiadora, estimula todo mundo a querer sair do óbvio, querer sair do normal, porque a fotografia já foi elite alguma vez no processo e ela se tornou comum e ela acho que hoje, eu não sei se não é mais do que a música já, não sei se vocês têm esse dado aí, a arte mais popular do mundo, por causa das redes sociais. E como você se destaca entre tantos artistas que nem se consideram artistas, mas que estão usando um mecanismo artístico para fazer suas imagens. E essas pessoas que estão vendo e vendo e vendo e vendo cada vez mais imagens, elas também estão melhorando o seu olhar em algum aspecto. Então, fazer o comum vai nivelar com essas pessoas que estão fazendo. Não é só a IA, né? O advento dos smartphones está aí há muito tempo. Né? E para quem acha que a fotografia vai acabar, a fotografia já ia acabar quando surgiu a digital, já ia acabar quando surgiu a mirrorless, já ia acabar quando surgiu o celular, ela ia acabar sempre. E ela não acabou. A pintura não acabou. Só não é todo mundo que pinta. Você não compra obras é, que não tenham algum poder visual artístico grande. Você compra, se você tem condição, você compra uma obra de arte ou que seja uma coisa muito legal, uma pintura muito linda, uma coisa que tem um capital simbólico por trás daquilo, o artista, de repente, seja um cara em evidência e tal. Assim vai acontecer com a fotografia. Isso aí para mim é muito claro, tá? Muito, muito, muito claro. Nessa segunda imagem aqui, Girl Behind Bottle, né, que o Irving Penn faz, né, que é a garota atrás da garrafa ali, é uma foto de moda. Isso aí, cara, eu não me lembro o ano dessa foto, mas foi uma das primeiras fotos feitas para revistas de moda, porque até então as revistas eram feitas, as capas de revistas eram um desenho, né? O Irving Penn foi um dos caras que foi um dos grandes precursores disso, e ele começou na fotografia como diretor de arte. Como ele não conseguia que os fotógrafos naquela época fizessem o que ele imaginava, ele
sofreu uma pressão boa do diretor dele lá da Vogue na época, para que ele fotografasse. E aí ele foi estudar fotografia e se apaixonou por fotografia. Ele não foi só fotógrafo, ele foi um artista, né? E a gente tem que entender que a gente precisa ser um artista, não precisa ser o melhor artista do mundo, mas você lidando com o processo artístico, você precisa entender que você vai trabalhar como um artista. E eu fiz essa foto do lado aqui, que é uma foto que tem um copo, uma taça, com água, e também com essa conotação de como as pessoas se enxergam na beleza, né? Essa distorção de imagem da beleza hoje em dia. Tem muitas fotos sobre isso e tal. E aí eu chego nessa frase sempre, né, do Sebastião Salgado, que é o que a gente estava falando aqui. A gente não fotografa com a nossa máquina e a gente tem que perder isso, sabe? Eu já vi, por exemplo, o meu amigo Ali, por exemplo, aqui, ser premiado em várias fotos de celular. Não é verdade? Não é o celular que fez a foto ser legal. É a cultura e a bagagem. O teu cliente não te contrata pela câmera que você tem. Ele nem sabe Não, nunca. com o que você Sabe fotografa. nada, sabe nada. Ele te contrata pela tua assinatura, e é o que o Ale tem. Ele tem a assinatura dele, ele tem o olhar dele, tem a bagagem cultural dele, que ele carrega, que constrói a biblioteca visual dele, e ele externa isso com qualquer coisa. Eu tenho certeza que o Ale, é, se eu der para ele inclusive eu dei uma câmera analógica para ele, presente, cara, ele vai pegar aquele equipamento e olhar para aquilo e, cara, que massa, que massa, que massa. Mas ele já vai começar a pensar o que que eu posso produzir com isso. Que não é sobre o equipamento, entendeu? Não está proibido gostar do equipamento. Mas é o que você falou. Você hoje é fotógrafo, mas você era músico. Você É, tá, exato. você continua artista, né? É, Eu acho interessante porque é, eu, não- eu acho que não tem regra, tá? Não existe regra, cada um é cada um. Mas volta e meia eu conheço fotógrafos que estão fotógrafos, mas foram músicos ou em algum momento foram outras coisas, mas que também é arte, entendeu? exato. Enfim. E também, né, Ale, a gente conhece muitas pessoas que não se consideram artistas ou que acham que não têm capacidade para fazer algo que nem eu mostrei ou que nem o Ale tem em fotos. E é bom que elas saibam que a capacidade delas veio com elas. Agora, se capacitar para fazer aquilo ali, precisa de dedicação, precisa Cara, do estudo. eu acho assim, é tão legal esse bate-papo, porque a fotografia ela tem uma coisa muito peculiar que você precisa experimentar, né? Você não fez um monte de foto aí que você fez sem arriscar o primeiro clique e ver se aquilo ia funcionar, né? Até você Total. chegar no resultado, isso aqui cheguei aonde eu queria, né? Então, assim, existe toda uma experimentação, um ensaio, um arriscar, que tem a ver com a pintura. O cara vai pintar, vai, porra, ainda não é isso, ainda não é isso. Que tem a ver com a música. Uhum, O cara, até a música nascer, o cara fez vários ensaios até chegar na música. Ah, agora essa aqui é a versão final. E às vezes eu vejo muita gente querendo o resultado final de primeira, né? E aí reflexo de uma sociedade que a gente vive de um imediatismo imediatismo. absurdo, entendeu? E que você não vai ter, você precisa de tempo, você precisa de suor, você precisa de frustração, você precisa se frustrar, você precisa olhar e falar assim, puta, ficou uma merda. Porra, desculpa estar roubando um pouco do teu tempo Não, aí. eu lá, Ah, Gi. isso é um bate-papo. Eu tive em Amsterdã, no Rijksmuseum, e eu vi uma obra
eu não lembro agora de quem era, eu acho que era um Degas, não lembro agora, porque eu vi tantas, e eu lembro que eu peguei o tour no museu com o fone, e na Aham. frente de cada quadro, de cada obra, você tem um totem explicando aquilo ali. E aí me chamou a atenção, e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, é, que você tinha o quadro na parede, que era um quadro enorme, sei lá, O legal fazia 5 quadros metros por gigantescos. alguma coisa, era bem grande. E no totem, você tinha o desenho do quadro e tinha explicando que o que você estava vendo na parede era 20% do quadro original. Aham, eu sei que obra é. Por quê? Porque na época, em Paris, aquilo havia sido encomendado por um nobre da realeza para aquele pintor. Ele fez a pintura e foi lá entregar. Quando ele foi entregar, o rico virou para ele e falou assim, olhou e falou assim, tá uma merda, isso não era o que eu queria, pode ir embora, pode voltar, não quero essa porra. Ele voltou e num acesso de raiva, ele rasgou, destruiu Rasgou. a tela. E o que você está vendo no museu é o que eles conseguiram restaurar 20% da tela original. Então você fala assim, aí a gente volta para cá, né? E a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Pô, É, artista, né? O cara não passou por problema, né? Van Gogh morreu sem vender um quadro, né? Então, assim, vendeu um. um quadro. Um quadro. Então, assim, é muito curioso, porque são pessoas de carne e osso igual a gente, que vão passar pelos mesmos perrengues que a gente É, passa. e eu acho que essa mensagem é importante que tu tá falando, que é para assim, ó, não é todo mundo que vai dizer para você que não tá bom, que é porque alguém falou que não tá bom, É exato, né? exato. Tanto que é É, uma das obras de arte que está num museu, e ele foi um dos maiores artistas da pintura. E eu sempre digo o seguinte, Ela, que você só pode melhorar. Ou seja, a mas tem uma experimentação que galera que você estava consegue falando, piorar. não, eu quero dizer o seguinte, com o estudo, né? Com a prática e com o estudo, você só pode melhorar, você não vai regredir se você praticar e estudar. Né? Aquela história que, por exemplo, como você falou, eu fiz várias fotos daquelas ali para poder chegar no resultado que eu queria. A técnica, tudo serve para atalhar esse caminho, para deixar isso mais produtivo. De repente, você vai fazer menos tentativas porque é mais técnico, mas você não vai deixar de fazer tentativas para poder ficar melhor o que você. A gente pode ver aí quantos esboços o Leonardo da Vinci fazia antes de pintar sua tela, né? O pessoal aí que usou câmera escura naquela época ali, tanto no finalzinho do Renascimento como no Barroco, Vermeer usou câmera escura, tá aí o filme no Moça de Brinco de Pérola, quem não viu, esse filme é sensacional, e aparece ele usando uma câmera escura, com uma lente que já tinha sido acoplada na época ali, e ele fazia esboço do que ele ia pintar para poder depois dar a dimensão maior. Pode ver que a grande parte das telas do Barroco e do Renascimento são telas pequenas de 70 centímetros, 70 e poucos centímetros, porque grande parte delas eram feitas através de câmeras escuras, caixas pequenas. E ainda como não existia o diafragma, falando tecnicamente isso, as aberturas não podiam ser muito grandes, porque senão o que que acontecia? Perdia a profundidade de campo. Então eram buraquinhos pequenos, né? E para aumentar um pouquinho que veio o advento de colocar a lente. E essa lente foi inventada por um cara chamado é, Cardano, o Girolamo Cardano, que era filho de um amigo do Leonardo da Vinci e que viu esses caras tentarem resolver esse tipo de treta, porque o Leonardo da Vinci também era matemático físico, o pai dele era matemático, e esse guri depois, quando cresceu, foi trabalhar com ótica e percebeu que se botasse uma lente côncava ali, ele poderia aumentar o tamanho da imagem sem aumentar o tamanho do buraco. O que que ele fez ali? Ele estudou uma técnica para transformar algo para poder esses artistas poderem fazer coisas melhores e ter menos tentativas. Mas eles nunca deixaram de fazer
várias e várias e várias tentativas para poder chegar na sua obra. Então, voltando para dentro do nosso assunto aqui, você estudar essa bagagem cultural que esses caras fazem, de onde as coisas vêm, também vai te alimentar para você poder usar essas referências, né? Quando eu digo assim, vamos fazer uma foto com referência no, sei lá, no Caravaggio, todo mundo conhece Caravaggio, né? Qual é, qual é a característica principal do Barroco e das obras do Caravaggio? Era aquela linha de contraste dura que ele usava e tal, aquela dramatização e tal. Então, a dramatização está na direção, mas e como eu vou replicar isso na iluminação, né? Aí eu sei lá, estudando, que fontes pequenas me dão mais linhas de contraste, ou tempo de passagem da linha de sombra para a linha de luz menores e vão criar mais dramaticidade. Então, eu já sei que eu não posso chegar lá e usar um butterfly ou um super janelão de 5 metros de tamanho, porque eu não vou conseguir reproduzir aquele tipo de iluminação que era feito na época. Isso é estudo técnico, mas se você tem um estudo técnico, você vê, você guarda, você imagina algo novo e você consegue fazer. Você aprende, né, Léo? Você Você não aprende, decora. Uma vez que você não aprende, decora. você não esquece nunca mais. Exatamente. É isso aí. Ô, Léo, você tá falando tudo aí, cara. O que que você considera hoje como indispensável para manter uma coerência estética, cara? Indispensável. É, Dentro da fotografia, eu acho que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, falando hoje. É você entender o seu processo de estudar essas referências, ver o que você gosta, o que te atrai, fazer essas experimentações todas, que é o que a gente acabou de falar, né? Ah, isso aqui eu gosto mais. E aí você conduzir a sua obra em cima dessas coisas que você tem como, que você se apaixonou, que você gostou. Paixão é uma palavra que está sempre ligada à arte, porque eu acho que nenhum artista faz arte sem ser apaixonado por ela, né? O artista faz porque Eu precisa. quero fazer uma Arte pergunta. é prato de Angélica. comida. Por favor, faça. Quem está falando? Angélica. Angélica, Boa tudo bem? noite, tudo Boa bem? noite. Ó, você falando assim sobre referências, né? Aí eu me lembrei de o Andy Warhol que vocês falaram. Ele, inclusive, nas peças, nas obras dele, quando ele retratava, ele pedia aos amigos para fazer xixi em cima, porque o ácido do xixi mudava a cor, né, da foto, dava em cada foto, dependendo da acidez de cada um que fazia o xixi, ele mudava totalmente a tonalidade da fotografia, né, dele, né? Então, assim, são pessoas que usam a imaginação e revoluciona, né, como você diz. Mas eu queria saber de você, Léo. Boa noite a todos, né? E é um prazer estar Boa aqui com noite. vocês e aqui com a Lê, vendo a Lê aí fazendo as intervenções dele. E, Léo, eu queria saber assim, quando você vai fazer um retrato, você é contratado para fazer o retrato, se você já sabe o que retrato você vai fazer, ou você conversa com o cliente que está lhe contratando, qual é o tipo de fotografia que ela está querendo, ele está querendo, e porque assim, já viu, você se baseia muito em história da arte, inclusive a pintura, né, que faz para Tintoretto, aí você vai Cortou? Tintoretto, então, cortou? Cortou um pouquinho, Angélica, mas deu para entender até aqui. E aí eu queria saber isso, assim, essa inspiração que vem, ou então essa comunhão que você faz, que realmente deixa a sua foto única e fica sendo sua assinatura, né, a identidade fotográfica, mas se você, isso é conversado, o estilo dessa fotografia que vai ser feita, conversado com o cliente, ou você já vem com a ideia e você já propõe essa ideia para aquele cliente a partir do perfil dele. Muito boa sua pergunta, Angélica, porque no meu caso, por exemplo, eu trabalho com publicidade também.
E a publicidade não me permite eu dar a ideia, né? O cliente ou a agência, ela já vem com a ideia pronta. E aí eu sempre digo que eles me contratam por duas coisas: pelo meu olhar e pelo meu, pela minha técnica. Porque dentro da publicidade, geralmente você tem que entender muito de iluminação de estúdio, né, de fontes de luz artificiais e tal. E como isso é mais produtivo, ainda mais num mundo que nem o Ale falou aqui, tão imediatista, que as coisas precisam ser entregues muito rápido, muito rapidamente. Então, o que eu faço quando eu recebo do meu cliente a ideia é pedir referência visual. O cliente vai me passar fotografias que façam eu entender qual é a ideia dele. Mas ele também vai me contar num briefing, que é uma descritiva de tudo que ele precisa e o que ele quer que eu faça, a ideia por escrito. Quando vem de um ensaio normal, que eu também faço um ensaio, eu também peço para cliente, eu faço o briefing, eu faço perguntas para cliente, para que ela me fale sobre ela, para eu entender como eu posso dirigi-la melhor. E peço também referências dela para que ela me mande. Geralmente um cliente que não vem da publicidade, um cliente direto, a referência dele está mais ligado a poses, ou a estilo de roupa, ou a como ele quer parecer num contexto assim. E como eles me procuram, geralmente já me procuram, nesse caso, pela minha assinatura visual. Mas o que eu quero que tu entenda é que, por conta de toda essa bagagem de estudar essas obras e de ter essas referências já na minha biblioteca visual, está dentro ali, tudo que eu faço tem um pouco disso, tanto na publicidade quanto no ensaio normal, corporativo, ensaio sensual, ensaio pessoal, enfim. Tudo que eu faço tem essa bagagem, eu coloco essa bagagem, tanto técnica quanto cultural, né, dentro do que eu faço. Mas quando é publicidade, geralmente a ideia não vem de mim. Quando é do cliente, eu acesso o que o cliente quer, mas coloco para o cliente como eu idealizo o que ele me passou. E aí tem mais de mim num ensaio, por exemplo, do que numa fotografia de publicidade. A fotografia de publicidade, eu sempre digo, cara, eu já fotografei peixe no aquário, entendeu? E o briefing era um peixe no aquário olhando para a câmera. Pô, quanto tempo eu posso ficar esperando que um peixe olhe para a câmera enquanto você está de frente para a câmera, enquanto você está fotografando? Que tipo de técnica você vai usar, porque ele está num aquário, para não te ter reflexo, para não parecer que ele está, que aquela luz, aquela iluminação que você fez, reflita. Essa parte técnica é o que me buscam dentro da publicidade. E porque eu estudei muito e consigo fazer o que o cliente me pede. E a parte cultural é o que eu coloco em todas as minhas fotos. Só que eu tenho mais liberdade para fazer isso com um cliente de ensaio, com um cliente que me procura já pela minha assinatura, pela minha bagagem visual. Não sei se eu respondi, Angélica, certinho. Ah, respondeu, eu gostei muito da resposta. E acho isso uma coisa que você disse muito importante, que é estudo, né? Eu acho que a evolução, como qualquer outra profissão, médico, arquiteto, nenhuma profissão acaba por si só, né? Se aprendeu tudo. Então, fotografia, às vezes, por você estar sabendo apertar o botão, pensa até que está já dominando, né? Que é muito mais fácil. Eu tenho um amigo que ele é escritor e ele perguntou um dia desse que está para se aposentar, diz assim, Angélica, eu acho que eu gostei disso de fotografia. Então, qual é a sua câmera? Aí eu disse assim, vindo de um fotógrafo, eu queria saber sua caneta, que você escreve suas poesias também, porque a gente troca. Muito bom. Porque se fosse de um ignorante, uma pessoa ignorante, quer dizer, uma pessoa bem jovem entrando na fotografia, perguntar qual a câmera, eu entendi. Agora, de você, eu não consigo, porque você podia perguntar quem eu podia estudar para aprender e começar nesse mundo de fotografia, porque a câmera vai ser o menos. Aí ele disse: a sua câmera é fácil de mexer. Eu digo: o manual vem.
e que você aprendendo manual, você vai saber totalmente mexer na câmera. Não sei se você vai tirar foto boa, mas saber mexer na câmera com manual, com certeza você vai. Então, é um pouco assim, né? Desmistificar essa questão de que a câmera, que a lente, né? Dá alguma coisa que é o que faz, como você disse, que a Lei ganha prêmios com o celular, é saber que vocês ralaram pra caramba. E ali eu fico com inveja dele, que ele foi para o México realmente, porque vive o México no meu imaginário de Frida Kahlo, de Diego Rivera, então as cores de Frida Kahlo, né? Então já dá inveja, né? E então, aí é incrível. Mas é isso, gente. Parabéns, Léo. Foi muito massa a sua aula, Pô, obrigado, sua Angélica. Que bom que trajetória de contar você. aí a gente. Eu- Obrigado pela sua Deixa eu dar uma contribuição, que foi muito palavrinha no que você Ô, estava falando, Léo. Ale, Ale, Oi? só um minutinho. Primeiro que a gente não pode chamar isso de bate-papo. Segundo que Não? já virou aula há muito tempo. E terceiro que É eu verdade. não consigo fazer bate-papo com vocês com menos de uma hora. Era para marcar uma hora, já passou 1h20. Só para constar. Faz seu comentário, eu vou fazer uma última pergunta pro Léo, porque eu tenho compromisso daqui a pouco. O que eu ia falar é o Então, seguinte: obrigada, viu? Obrigada por responder, Léo. Obrigado, Beijão Angélica. pra obrigado, você. Angélica, pela sua contribuição importante aqui, viu? Obrigado. o que eu ia falar é o seguinte, o Léo tá falando de bagagem cultural e etc, e disso tudo que a gente está falando, e que no final das contas eu vou estudar. Porque isso É, aí que ele está falando é estudar. Eu vou estudar. E eu falei para vocês aquela hora que eu vi, do que eu vi no museu em Amsterdã, tem uma outra coisa que não some da minha cabeça nesse mesmo dia que eu visitei o museu, tinha uma turma de umas 20 crianças entre 3 e 5 anos de idade, reunidas em volta de uma obra lá de arte, e tinham aparentava ser dois professores, e eles estavam ali tendo uma aula de arte no museu que eu estava lá. Então, assim, não tem como incrível. você não imaginar que uma criança daquela, numa idade mais avançada, isso não vai ser afetado por ela. Arte. Pô, eu vou ao museu e vejo Rembrandt, Degas, Picasso, desde 3, 5 anos de idade. Então não tem como você não estimular aquela pessoa em algum momento da vida, ser mais sensível às artes ou entender melhor algumas coisas. Então, no final das contas, o que que eu estou querendo dizer? Nós aqui somos 8 pessoas agora de tarde. 8 pessoas. Isso é ridículo. É Muito ridículo. pouco. Muito pouco, entendeu? Nós somos, talvez, os grandes merecedores de estarmos aqui ouvindo o Léo, porque é impressionante. As pessoas querem as coisas, mas elas não querem. Ela quer fazer, ela quer o bolo de cenoura, mas ela não quer cozinhar o bolo de cenoura. Ela não quer meter a mão na massa, ela não quer cozinhar, ela não quer preparar o bolo. E fica difícil, entendeu? Porque é Ela o que a quer gente comprar mais vê pronto. hoje em dia, entendeu? Você vê o Cleverson conseguiu reunir uma galera tão foda. Eu vi ontem, né? Começou ontem. Eu fiquei surpreso porque eu não conhecia algumas pessoas e eu fiquei tão impressionado com várias coisas que eu aprendi num congresso online de R$ 97, cara. Entendeu? Você vai comprar um É açaí muito na barato. esquina, você não paga isso. Entendeu? É ridículo, é ridículo. E as pessoas É, não aderem, entendeu? Então, assim, no final das contas, o Léo tá dando uma puta aula sobre estudar. Pô, você quer ser um é, puta fotógrafo? Mergulha no estudo, vai estudar arte, vai ver os grandes mestres da pintura, da fotografia, estuda esse cara, se inspira nisso aqui. E nós somos 8 pessoas aqui privilegiadas podendo ouvir o Léo falar. Olha que sensacional. e eu em escutar vocês aqui também, porque a gente sempre, a Angélica falou isso, e eu vejo meu amigo Ali falar o tempo todo. A gente nunca vai parar de estudar. Estudar é um constante na vida de qualquer profissão, né, Angélica, como você falou, mas dentro da fotografia,
como a gente trabalha também com tecnologia, as coisas vão mudando, né? As linguagens vão mudando, mas as tecnologias também. Então, eu me sinto privilegiado entre essas 8 pessoas que estão aqui também, e estão aqui para me ouvir, para conversar comigo, e acho que em todo e qualquer encontro desses, a gente vai sempre conseguir ter algum tipo de aprendizado. E eu estou saindo daqui também com muito aprendizado, porque é sempre muito bom ouvir todo mundo. Meu amigo Ali aqui sempre a gente conversa. E aí eu vou te dizer, tá, Cleberson, antes da tua pergunta, se tu deixar, eu e a Ale já ficamos trocando ideia de nada a ver uma madrugada inteira, bicho, no telefone. Então, Na verdade, o Ale já respondeu a minha pergunta. Eu ia realmente perguntar o que você recomendaria para quem está começando e ainda não encontrou o seu olhar. A Ale acabou de responder, eu acho que você nem tá. precisa falar mais sobre isso. Estudar. Complementando o que a Ale falou, só para a Exatamente. gente terminar aqui, e também complementando o que a Angélica falou, pessoal, se você, quem está começando, tá, ou quem está aí, invista em estudo. Não fiquem gastando dinheiro em 1.000 equipamentos. O equipamento ele vem com um processo que é natural de você evoluir e conquistar as coisas, né? Eu posso ter um equipamento melhor hoje, mas o meu equipamento só facilita o que eu já fazia com um equipamento pior antes, entendeu? Eu conheço o meu amigo Ale aqui, que tem equipamentos legais e tal, que só facilitam a arte dele de alguma forma, mas ele faria aquilo com um celular como ele já fez. Tô aqui. Então, acho que esse é um conselho que eu posso deixar aqui para a galera. Se forem investir, invistam em estudo primeiro, e a partir daí a gente vai investir no processo técnico, nas coisas técnicas que a gente precisa para fazer uma obra melhor. Ô, Léo, vou te pedir para você descompartilhar sua tela, para que a gente ficar todo mundo Tá? aqui, um quadradinho grande para todo mundo, para que todo mundo possa se ver. Eu quero dizer o seguinte: quem recebeu a minha ligação, eu acho que eu liguei e falei com a Fê, falei também, eu não lembro, eu acho que eu falei com você, não foi, Fê? E um dos meus argumentos era, Falamos sim, né? então, quando eu liguei, porque eu liguei para vários fotógrafos, um dos meus argumentos era, então a gente chegou numa conclusão de que conhecimento é mais importante do que equipamento. E todos chegavam nessa conclusão de que conhecimento é mais importante que equipamento. E isso era para vender uma, 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 uma imersão de R$ 97. Eu liguei para vários fotógrafos, foi muito bom. Mas eu quero compartilhar, você consegue descompartilhar? Cara, não estou conseguindo aqui, acho que tem que ser por aí, pelo jeito. Não, você vai ter que clicar em share aí ou compartilhar. Na verdade, em cima tem um negócio verdinho assim com vermelho, você clica assim em interromper compartilhamento ou clica como se fosse um Mas não está pause. aparecendo para mim, é isso que eu estou tentando. Li- Clica no zoom. Você tá com dois Estou monitores ou clicando. com um monitor só? Tô com dois. Vai lá no outro, que geralmente ele aparece qual imagem que você está compartilhando. Não, ó, se eu cortar aqui, vai aparecer a imagem do meu monitor aí, não. Não, vai estar aparecendo a imagem da sua tela. Pois Pera é, aí, não está aparecendo aqui para eu cortar, por isso que eu estou estranhando. deixa Interromper eu ver. compartilhamento, tá aqui em cima, tá? Isso, pronto. Pronto. Saiu para outra tela. Perfeito. Eu quero compartilhar uma ideia aqui com vocês. Inclusive, essa ideia aqui, eu vou estar com esse projeto lá que chama Cartão Postal Solidário e eu vou dizer quais foram as referências que eu usei para fazer esse cartão, né? A gente estava falando questão de referência, né? Primeiro que essa foto Tem foi feita, Bresson aí, hein? tem Bresson aí, hein? Essa foto foi feita com o Motorola Moto X2, um celular muito antigo que eu tinha. E a minha cidade era conhecida como a Cidade das Bicicletas. E esse prédio aqui era um prédio muito antigo que era para ter virado patrimônio histórico. Inclusive a Aline falou sobre ele ontem, que eles fizeram um documentário chamado O Palace. E, e esse virou um cartão postal solidário. E a distribuição dele é gratuita. Por quê? Porque eu vi um cara uma vez distribuindo água no semáforo e o que que ele fazia? Em vez dele vender a água, ele dava a água para as pessoas e as pessoas contribuíam com o que elas quisessem, com R$ 5, 2, 10, 20. Ele falou que ele ganhava muito mais quando ele
entregava, dava água para a pessoa e deixasse lá um QR Code para que a pessoa pudesse contribuir com o que ela quisesse. E exatamente essa foi a ideia do cartão postal solidário. Eu entrego gratuitamente esse cartão postal e quando a pessoa faz uma doação, um Pix, ela faz para um lar de idosos que tem aqui na minha cidade, que é um lar que precisa de apoio sempre, né? Então ele virou um cartão postal solidário. Eu tenho três sensações em cima desse cartão postal. Primeiro, que é a nostalgia, que é um cartão postal que quase ninguém vê mais. Segundo, que é um apelo emocional por esse prédio ter virado, ter sido demolido, que ele não era para ter sido demolido, era para ter virado um patrimônio histórico. E o terceiro, eu faço com que as pessoas pratiquem a caridade com esse cartão postal. Então, esse é um projeto que eu gosto muito, vou falar sobre ele e aconselho a todos fazerem. Custou R$ 400, 1.000 cartões postais, foram esse e esse outro aqui que eu fiz. Esse outro aqui de uma ponte da minha cidade, eu fiz essa foto porque essa foto foi amplamente divulgada no Facebook sem ninguém saber que era minha. E aí eu fiz esses dois cartões, ficou em R$ 400, nem tirei dinheiro do meu bolso para fazer. Eu participo do BNI, o BNI que bancou isso. E eu distribuí gratuitamente na cidade inteira. Meu nome rodou a cidade inteira, com foto, com publicação, pessoal comentando e tal. Então, além de tudo, foi uma excelente forma de publicidade. Então, eu Muito bom, faço muito esse bom. projeto no Photoful. E a referência de distribuir gratuitamente, em vez de vender, foi de um vídeo da água que eu vi na internet. Então, E o meu amigo Ale que tem cartões dele com fotos dele. Muito legal. Eu tenho, inclusive, guardado uns dele aqui. inclusive, no Muito. Metamorfose, vou levar cartão postal para vocês no Metamorfose, quem tiver por lá. Ah, legal, legal. Tu vai no do ano que vem, né? Do ano que vem estarei aí. Fechou? Fechou, meu querido. Muito Cara, obrigado por todos aqui. eu que tenho que agradecer você por ter disponibilizado estar aqui com a gente. Era coisa de 1 hora no máximo. Já estamos com 1 hora e meia aqui, né? A Alê sempre contribuindo. Muito obrigado, Alê. Obrigado pela mensagem de hoje de manhã. Obrigado, irmão. Você é um cara muito generoso. Todos vocês estão sendo muito generosos e a gente está fazendo acontecer. Eu quero falar só uma coisa importante, vou parar de gravar aqui.